Oi, Graça. Oi, Aline. Eu vou convidar a Graça já e aí a gente começa. Oiê! Oi, Me ouvindo bem? tá ótimo hoje. Tá bom? Pessoal, então boa noite. Estamos aqui novamente na nossa live Mulheres que Inspiram, nossa terceira live. Eu espero que vocês gostem, tá? Da nossa live de hoje. Aproveitem aí para ouvir as histórias, tá? Quem quiser comentar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Nós vamos ter uma convidada hoje também. E eu espero que vocês realmente se inspirem e se motivem com a história da nossa convidada de hoje, tá? Eu vou dar então alguns recadinhos. Gente, a minha live, eu acho que teve alguma mudança no Instagram. Ela não tá ficando mais 24 horas no Story, tá? Eu já fiz duas lives que ficaram salvas no IGTV. Então, ela fica depois no meu perfil. Tá? Então, quem não conseguir assistir ou quiser assistir de novo, provavelmente ela vai estar salva no meu perfil. Tá? Lembrando que vocês podem convidar, tá? Agora, clicando aí no aviãozinho do direct, as pessoas para assistirem, tá? A live, elas recebem a notificação agora para já participar ao vivo com a gente. E se vocês estiverem gostando da nossa live de hoje, da nossa conversa de hoje, vão clicando aí nos coraçõezinhos para curtir, certo? Então, eu vou pedir para a Graça, então, falar um pouquinho com vocês, que aí depois a Graça vai sair para eu poder chamar a nossa convidada. Gente, tudo bom? Boa noite. O pessoal tá entrando. Vamos lá. Eu vi a Sim, Clarissa que chegou, a Camila tá chegando agora. Camila. Oi, Camila. Tudo bom? Então, Nara, gente, para o pessoal que está entrando agora, a gente Sim, criou essa série de lives, né, Mulheres que Inspiram, que é para a gente conversar, saber um pouquinho da história profissional de cada pessoa, que nunca é fácil, né? sim. Mas a gente toca a vida e vamos lá. E eu trabalho hoje como personal organizer. Estou trabalhando desde novembro nessa área e estou gostando muito. Na semana passada, quem veio foi a Tânia, né? Ela é veterinária e está trabalhando hoje em Brasília. Olha, a Sandra entrou. Oi, Sandra. Boa noite aí para as meninas que estão entrando. Ela tentava participar e não conseguia, ela estava trabalhando à noite. E então, voltando nos recados para quem está entrando agora, se vocês estiverem curtindo essa live, vamos dando os coraçõezinhos aqui. Sandra, eu acho que você entrou pelo meu Instagram. Eu vou sair daqui a pouco e vai continuar no Instagram da Nara. Eu te mando aqui pelo aviãozinho, aonde vai estar sendo a Sim, live, tá bom? Oi, Lelê, tudo bom? Lelê também Nara, entrando hoje. eu vou sair aqui então, pode, acho que é Tá. você que tira, né? Pode me É, eu vou tirar tirar e aí então, você dá gente, a graça. continuidade. Isso, eu vou tirar então a graça, gente, porque, né, quem tem acompanhado aí vê que cada semana é uma que está entrando com uma convidada para uma entrevista, para uma conversa, né? Então a outra Uhum. entra só para dar uma boa noite para todo mundo. Então eu vou tirar a graça e vou chamar já a nossa convidada, certo? Enquanto isso, vocês vão compartilhando, tá, gente? Clica aí no aviãozinho para chamar mais pessoas para participar. Já vou mandar para Sandra agora. Sim. Então, eu tirei então a graça. Gente, eu vou então chamar a nossa convidada, tá? Eu não vou apresentar, vou chamar ela primeiro e aí ela mesma se apresenta e a gente vai conversando, certo? Deixa eu chamar ela aqui. Vou esperar ela entrar e aí a gente começa. Oi, Aline, Olá, Nara. tudo Olá, bem? pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Que bom estar falando com você. Quanto Tudo. tempo? Então, muito tempo, né? Gente, essa é a Aline.
nossa convidada de hoje, tá? Eu vou pedir então primeiro para ela se apresentar, né? Tem pessoal aí, eu acho que de Ribeirão por enquanto, né? Talvez não conheçam a Aline, então primeiro para a Aline se apresentar e aí depois a gente vai conversando. Tá joia, gente. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez agradeço, né, pelo convite da Nara. A Nara é uma grande amiga que eu fiz em Ribeirão. Não estou em Ribeirão mais, né? Meu nome é Aline, eu tenho 38 anos. Eu morei em Ribeirão Preto, mas agora, atualmente, eu moro no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha que se chama Campo Belo. Não sei quantas de vocês já ouviram falar de Campo Belo, eu acho que a maioria nunca ouviu falar, né? É uma cidade bem no interior de Minas, fica mais ou menos uns 230, 220 quilômetros de Belo Horizonte, então é da nossa capital aqui. Então é bem no interior, uma cidadezinha pequena, tem mais ou menos 50 mil habitantes, não é tão grande, né? Como Ribeirão. E eu voltei para cá tem o quê? Vai fazer acho que uns 3 anos, Nara. Uns 3 anos que eu voltei para Campo Belo, mas eu morei 10 anos em Ribeirão Preto. Trabalhei com a Nara, inclusive, né, Nara? Sim, foi onde a gente se conheceu, né? Então a Aline, ela é Sim. fisioterapeuta também, assim como eu sou fisioterapeuta, e a gente trabalhou um tempo juntos pela prefeitura em Pontal, né? Eu contei já um pouco da minha história aí na primeira live, e foi onde eu conheci a Aline. Então eu queria que a Aline falasse um pouquinho, eu vou fazer de trás para frente, da atual atuação profissional dela hoje, e aí depois a gente vai voltando aí na história. Tá joia. Eu sou formada em fisioterapia já tem 15 anos e agora atualmente eu trabalho como fisioterapeuta, atendo numa clínica aqui na cidade, mas não é a minha principal atuação. Eu atendo 2 dias, né, nesse consultório que eu tenho, mas a minha principal atuação é na docência. Então, eu sou professora universitária numa universidade particular que nós temos aqui na cidade de Campo Belo, e é isso que preenche a maior parte dos meus dias. Então, eu trabalho como fisioterapeuta, mas não tenho uma agenda tão cheia, até por escolha minha mesmo, porque eu amo a docência, eu gosto muito disso, e é aquilo que eu me dedico mais. E eu também dou palestras, treinamentos dentro dessa área que eu estou atuando agora, que é mais voltada para a sexualidade, né? Então, atendendo tanto disfunções sexuais, mas também dando palestras sobre função sexual feminina, principalmente para mulheres, né? Palestras voltadas nesse sentido de sexualidade, de autoestima, mas para mulheres aqui também. Então, eu estou atuando mais dentro dessa área, que tem muito a ver com o ensino, né? Educação das pessoas, seria mais voltado para isso. Atualmente, aqui em Campo Belo, é o que eu tenho feito mais. Certo. Você falou então que você se formou já tem 15 anos, né? Que eu ia perguntar Isso. quando. Se formou em Minas mesmo, né? Sim, me formei numa faculdade que nós temos aqui, que é a Unifenas, ela se chama Unifenas, e ela tinha um curso de fisioterapia. Então, eu fui da segunda turma, mas depois de um tempo a faculdade acabou sendo transferida para uma outra cidade vizinha, que é Divinópolis, e aí fechou o curso de fisioterapia aqui. Mas eu me formei aqui na cidade mesmo. Eu não nasci aqui em Minas. Eu nasci em Guarulhos, sou paulista, mas eu vim muito pequena para cá. Eu vim para cá com 6 anos. Então eu digo que eu sou mineira porque tudo que eu vivi foi em Minas. E o sotaque não me deixa mentir também, né? Eu sou de outro lugar. É verdade. Aí eu me formei e estudei aqui, fiz tudo aqui em Campo Belo, toda a minha formação. Foi aqui. Você falou isso que você não nasceu, né? Eu já sou o contrário, eu sou mineira mesmo. Eu nasci em Minas, em Itajubá, mas morei em vários outros lugares, né? Então não posso me considerar mineira, assim, por não ter morado tanto tempo, tanto que eu também não tenho o sotaque, né? Não, Mineiro. não. Não tenho. Mas sou mineira original. E, e aí, quando você se formou, logo você começou a trabalhar como fisioterapeuta ou como docente, né? Que eu sei que você também, antes de agora, você já tinha trabalhado também como docente, né?
Então, logo que Sim. você se formou, assim, o que que surgiu? Até porque essa área que você atua hoje também não é a área que você começou, né? E aí você vai Não, contar depois como que essa área surgiu também. Então, primeiro você começou a tá. trabalhar, né, em clínica, aonde, assim? Na verdade, Nara, eu queria começar contando assim, por que que eu escolhi a fisioterapia também, porque é bem Sim, pode interessante, falar, né? pode falar. Eu nasci com uma deficiência física, uma deficiência leve, né? A Nara me conhece, ela sabe. Eu nasci com um problema Sim, que se chama displasia congênita de quadril bilateral. O que que é esse nome, né, enorme, feio, né? Na verdade, nada mais é do que uma má formação das articulações do quadril. Então, a articulação do meu quadril ela era muito rasa. Então, eu nasci com os dois quadris fora do lugar. E é um problema simples. Hoje a gente nem vê criança que tem mais esse problema ou que fica com alguma sequela desse problema, né? Porque logo ali, quando acaba de nascer, você faz os testes para ver se esse quadril ele é instável, né? Para ver se ele pode sair do lugar e já faz o tratamento. Mas infelizmente comigo eu não tive um diagnóstico precoce, né? E minha mãe foi descobrir que eu tinha algum problema, achar estranho, porque era nas duas perninhas, quando eu comecei a andar. Então, quando eu comecei a adquirir marcha, comecei a andar, eu caía demais. E a mãe falou assim, gente, mas não tá normal isso. Essa menina cai, dá um passo, dois passos, cai. Dá um passo, dois passos, cai. E ela me levou no ortopedista e ele tirou um raio-x do quadril e viu que eu tava com os dois quadris luxados. E por causa de eu já ter colocado peso em cima dessa perna que estava fora do lugar, infelizmente, o tratamento era só cirúrgico. Então, eu fiz uma série de cirurgias desde os meus 2 anos de idade. No total, foram 14 cirurgias que eu fiz, nos dois quadris. Eu cheguei a fazer esse tanto de cirurgia, tratava até no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, a gente morava em Guarulhos, né? Porque eu fazia, colocava um quadril no lugar, quando eu ia fazer a cirurgia do outro, eu perdia a cirurgia daquele quadril que eu tinha acabado de fazer, ele luxava de novo. E assim foram várias luxações, indo e vindo, e eu acabei tendo uma sequela grande do meu quadril esquerdo, que eu tenho uma dificuldade de movimentação nele, né? Não consigo fazer muita movimentação, e uma perna minha ficou menor do que a outra. Então eu tenho que usar palmilha, né? Se eu for pôr uma sandália, por exemplo, eu tenho que cortar o salto para ficar regulado, né? A altura dos membros. E mas, apesar dessa dificuldade que eu tenho, por exemplo, eu tenho dificuldade para calçar um sapato, para amarrar sapato, eu não consigo. Mas, mesmo assim, eu sou muito funcional. Apesar das dificuldades, eu consigo trabalhar, eu dirijo, eu faço. A Nara me conhece, sabe que o meu problema também nunca foi desculpa para mim não fazer as coisas ou não trabalhar, né? Não. E eu acho que por eu ter feito tanta cirurgia e por eu ter vivido tanto nesse ambiente hospitalar, porque eu ficava meses internada, né? E ter feito muita fisioterapia, porque eu fazia cirurgia, depois eu tive que voltar a andar, né, quando era criança, eu acho que é por isso que eu acabei escolhendo a fisioterapia. Porque eu falei assim, nossa, a fisioterapia me ajudou tanto, né? Foi o que contribuiu tanto para que eu pudesse ser funcional, apesar das minhas limitações. E eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, trabalhar com alguma coisa. Quando eu era muito pequenininha, eu falava que eu queria ser médica pediatra. Porque eu acho que eu via tanto pediatra cuidando de mim, né, no hospital, eu queria fazer isso para as outras pessoas também. Então eu acabei escolhendo a fisioterapia por isso, porque a fisioterapia foi muito importante para mim. E eu acabei querendo estudar para poder ajudar outras pessoas que pudessem ter problemas iguais ou diferentes do meu, enfim. Mas para mostrar também para as pessoas que não é porque você nasceu com um problema, que você tem alguma limitação, que isso vai te impedir de você viver seu sonho, vai te impedir de trabalhar, de exercer bem a profissão que você escolheu, né? Você tem os seus limites, você não pode fazer de tudo, né? Você tem que respeitar o seu corpo, mas isso não te impede de você exercer a profissão que você sempre quis, né? Então foi por isso que eu escolhi ser fisioterapeuta. E aí eu me formei, colei grau em 2005, né? E na época da faculdade, eu sempre gostei de ortopedia. Então, principalmente a parte de desportiva. Eu gostava muito de esporte, meu pai sempre trabalhou com esporte aqui na cidade. Então, eu tinha essa proximidade com o esporte. Fiz até estágio no Corinthians, numa época. Fiquei um mês lá com eles, achando o máximo, tal, tal. E aí, quando eu me formei, eu fiquei 3 anos sem trabalhar, assim, de carteira assinada, tudo. Eu atendia domicílio.
eu fazia um trabalho com uma associação de bairros aqui da cidade de Campo Belo, então eles me pagavam um tanto por mês e eu atendia alguns pacientes, mas era tão pouquinho, era muita pouca coisa, mas foi o primeiro trabalho que eu tive. Foi trabalhando no domicílio, atendendo esses pacientes nessa associação de bairros, né? E estudando para concurso, né? E aí eu comecei a prestar concurso para tudo quanto é lugar. Prestei concurso lá em Pontal, que foi onde eu conheci a Nara, né? Depois eu fui para lá. Prestei em São Bernardo do Campo, prestei lá no Paraná, fui para tudo quanto é lugar. Fui prestando concurso. Betim, que é aqui perto. E eu passei em vários desses concursos. E eu acabei escolhendo ir para Pontal, porque o meu irmão também tinha passado no mesmo concurso. E aí eu falei assim, ó, vamos nós dois para lá, que a gente fica junto, né? E meu irmão, depois de um tempo que eu fui chamada, né, convocada, meu irmão foi para lá também, e foi para onde que eu fui, para aquela região de Ribeirão. Também escolhi essa região porque desde a época da faculdade eu sempre gostei muito de estudar e explicar as coisas para os outros. Então eu sempre fui monitora, sempre ajudava em congresso, dava palestra, dava aula de reforço na faculdade. E aí eu sabia também que eu queria ir para essa área da docência, do ensino. E também eu escolhi a região de Pontal por causa de Ribeirão, por causa da USP, porque eu queria tentar mestrado e doutorado ali. Então eu fiquei esse tempo trabalhando, domicílio, sem carteira assinada. Tive a oportunidade de ter o meu primeiro trabalho na docência numa faculdade aqui também, sendo professora substituta de um professor, dando fisiologia do exercício. E aí eu fiquei 6 meses dando essa disciplina e depois eu passei no concurso e acabei indo embora, né? Indo para Pontal, onde eu fiquei trabalhando lá, eu fiquei acho que uns 2 anos e meio. E depois eu passei no concurso de Ribeirão, do HC e fui para o HC. Mas nesse período todo eu trabalhava mais com ortopedia. Quando eu prestei o concurso do HC, aí eu entrei numa sinuca de bico, porque lá o concurso que eu prestei era para geriatria ou saúde da mulher. E aí eu prestei pensando na geriatria, porque a geriatria não foge muito da área da ortopedia. Tanto é que eu tinha pós em ortopedia também, né? E aí quando eu passei, foi um rolo danado, porque eu passei, a Nara lembra, né? A minha história eu acho que eu tenho que escrever, porque dá um livro, né? Eu passei no concurso, eu fui a única que passei, eram 2 vagas, só eu passei, só eu tinha tirado a nota de corte, então era uma pessoa para 2 vagas, e eu poderia escolher qual das 2 eu queria. E quando eu fui para lá, eles falaram assim para mim, a gente precisa primeiro, com mais urgência, alguém que trabalhe na saúde da mulher. Aí já foi um toque, né? E aí eu fui fazer os exames admissionais, tudo no hospital. E eu tive muito problema, porque a médica do trabalho não queria me aceitar. Me colocou como inapta para ser fisioterapeuta lá. Sendo que eu já era concursada em Pontal e fazia a mesma coisa lá. Eu era fisioterapeuta lá também. Como que o médico do trabalho, né? Me fala que eu sou inapta para a mesma vaga de outro que eu já estou trabalhando há 2 anos, né? E aí eles não me aceitaram, eu entrei com o processo administrativo, tudo, pedindo para fazer uma nova avaliação, eles não me deram resposta, eu tive que acionar a justiça, entrar com o advogado para conseguir. Depois de 1 ano que eu consegui entrar, mas foi assim, um Deus nos acuda. A Nara lembra dessa época, né, Nara? Lembro. A Nara lembra. Lembro que eu tinha prestado esse concurso também, e aí o concurso ficou parado, eles fizeram outro, né? E nem sei depois se chamaram outra pessoa do outro concurso, daí eu já não lembro Eles mais. abriram outro, né? Eles abriram outro, só que assim, para a mesma vaga, para essas 2 vagas, só que aí a minha advogada cancelou esse concurso, porque eles não podiam abrir enquanto resolvessem a situação. Não resolvesse o outro, né? E é muito complicado, porque a Nara me conhece, a Nara vê que Nara, a minha deficiência ela é mínima, ela é pequena. Eu manco, eu ando, eu tenho uma diferença de membro, eu puxo um pouco da perna, mas não é nada assim, eu não sou uma cadeirante, eu não sou amputada. E assim, a desculpa que a médica me deu lá foi que se eles me contratassem, eles teriam que adaptar o local de trabalho para mim. Agora, que adaptação? Precisa um centro de reabilitação que recebe cadeirante, recebe lesado medular lá, é o lugar mais adaptado que tem, a clínica de fisioterapia, né?
Então, assim, eu acho que na minha opinião, né? Eu acho que tinha alguém que era para entrar nessa vaga que não entrou, você entendeu? E aí acharam uma desculpa em mim, que era meu problema, né? Para poder me tirar, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eu acabei entrando depois de um tempo, né? Sim. E aí eu comecei a atender nessa área, como eles precisavam da saúde da mulher, então eu fui fazer curso, fui estudar tudo, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, foi uma área nova, né? Você assumiu um cargo. Essa história, né, nessa parte, assim, ela é até parecida com a nossa convidada da semana passada, que também teve que assumir um cargo, assim, numa área que não era a área dela ainda, né? E ela também comentou disso de ir atrás, tudo, e deu tudo certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que foi um desafio, né? Mais um desafio, você assumir, né, um cargo. E aí, quem sabe, quem conhece, né, no HC, os fisioterapeutas acabam sendo supervisores. Então, além dos atendimentos, você tinha os alunos da graduação com você. E aí, queria que você falasse, então, um pouquinho dessa novidade que foi, né, para você, a área, o emprego, tudo. Sim, aí eu entrei no Hospital das Clínicas. Na verdade, era até um sonho também, porque o Hospital das Clínicas é um hospital de referência, né? Nossa, o período que eu trabalhei lá foi maravilhoso. Eu acho que assim, quanto eu cresci, tudo que eu sei, na verdade, eu aprendi ali, todas as oportunidades que eu tive, né, do mestrado, do doutorado, foi tudo ali. Então, eu tenho muito que agradecer. Mas eu entrei cruazinha na área, porque a experiência que eu tinha era experiência de faculdade. E faculdade, assim, particular, que tem um paciente pingado e outro. Então, é 3, 4 alunos atendendo uma paciente, porque essa área não é uma área muito conhecida da fisioterapia, né? Então, eu tive que fazer curso. E quando eu cheguei lá, além, né, não era para atender só mulher, a gente tinha uma demanda muito grande de homens com incontinência urinária, com câncer de próstata, que queriam ser atendidos, mas que a gente só tinha uma fisioterapeuta nessa área, a Elaine, uma grande amiga minha, né? E ela atendia só mulher, ela não queria atender homem. E aí, quando eu entrei, eles falaram assim, além das mulheres, eu quero que você atenda essa demanda de homem. Eu nunca tive nada de uro masculina na faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, se eu já não sabia atender direito mulher, quanto mais homem. Até hoje, e aí, né? Eu não sei se até hoje. Né? Eu também não tive a parte masculina na... Não é, a maioria não tem realmente na área essa formação, né? E aí eu falei assim, eu tenho que fazer curso. Aí eu lembro que eu fiz um curso lá em Recife, fiquei 8 dias em Recife, o dia todo, tendo aula ali, foi assim o que me deu o start para começar. E muita coisa eu fui aprendendo, estudando sozinha também, e aprendendo assim, fazendo, porque tinha paciente para atender, né? Quem conhece aí, o pessoal de Ribeirão Preto conhece o HC, sabe o volume de paciente que a gente sempre com a agenda cheia e tem que atender. Então eu fui aprendendo e fui desenvolvendo isso, né? Procurando estudar tudo, fazendo os cursos que eu podia. E foi uma coisa muito boa para mim. Eu acho assim, tudo que a gente tem de desafio na vida, a gente tem que acreditar que a gente é capaz. Se você quer, você consegue. Só que precisa de muito esforço. E eu me esforcei bastante nisso. Tanto é que naquele período, nessa região, eu acabei me tornando a referência de atendimento de homens. E isso chamou a atenção até dos médicos, né? E dos professores do próprio Hospital das Clínicas. Tanto é que o meu orientador do mestrado e do doutorado, que foi o orientador do doutorado da NAR, o professor Harley, ele que me procurou para falar assim, Aline, eu fiquei sabendo que você trabalha com incontinência masculina, que você atende paciente com câncer de próstata, eu tenho interesse de fazer pesquisa. Se você tiver interesse de fazer pesquisa nessa área, eu te ofereço mestrado. Se você quiser fazer, eu te oriento. Ele me ofereceu, nem fui atrás, né? Então, assim, imagina se eu não tivesse abraçado isso, se eu não tivesse tomado esse desafio. Eu ia ficar não ia ficar sem fazer mestrado e doutorado, não, né? Mas eu não ia ter essa honra de ter alguém me convidando, eu não ia ter essa honra de tornar referência até mesmo no próprio hospital dentro dessa área, porque teve urologista batendo na minha porta, olha, eu estou atendendo os pacientes estão melhorando, eu quero saber o que você faz com esses homens. Porque antes eles não melhoravam da incontinência, eu quero
eu tive que mostrar aparelho, mostrar as coisas, o que a gente faz, porque eles ficaram interessados, os pacientes melhorando, né? Foi um desafio muito grande? Foi. Teve muito serviço para tudo isso acontecer? Teve bastante, porque até o pessoal aceitar, né, a fisioterapia para homem nessa área, né, foi um tabu muito grande. Mas eu vejo assim que foi algo muito bom para os próprios pacientes, porque esses homens sofrem muito com isso, né, com esses problemas. E eu fiquei muito feliz de eu ter conseguido, né, tomar esse desafio e ter dado cabo dele, né? Fácil não foi, mas foi uma parte muito importante da minha vida, que me acrescentou muita coisa, com certeza, né? Deu certo, né? Eu fui na defesa aí da Aline de mestrado e de doutorado. Tava lá e deu tudo certo, assim. Mas também teve um outro desafio, né, Aline? Uma outra mudança aí pós-HC. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também. Uma outra mudança aí que teve. Depois que eu estava, o quê? Acho que 6 anos que eu estava trabalhando no HC, já tinha terminado o mestrado, estava no meio do doutorado, abri um concurso para docente para uma faculdade de fisioterapia no Rio de Janeiro, no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E eu prestei esse concurso, né? E eu passei nesse concurso. Aí foi um rolo, por isso que eu falo que minha vida dá um livro que eu tinha que escrever, porque é cada coisa que acontece comigo, né? Eu falei assim que agora eu tenho que casar com um advogado, porque o que eu já precisei de advogado na vida, por causa de problema, assim, eu falei assim, não, eu já cansei de pagar advogado, eu tenho que casar com um, porque eu já cansei de pagar advogado de fora. Eu passei nesse concurso, e aí quando foi para tomar posse, eles me mandaram, né, a carta pedindo para que eu fosse, e aí eu exonerei no HC e fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, tomei posse, assinei o termo de posse e tudo. Quando eu fui me apresentar no campus, que eu cheguei no campus, a diretora do campus falou assim, mas você não podia ter tomado posse, não. Como que eles deixaram você tomar posse? Porque a menina que concorreu com você entrou com processo judicial e ela tem uma liminar que você não podia tomar posse. Aí eu não podia, ainda bem que eu assinei o termo de posse, ainda bem que eu tomei posse, de certa forma, mesmo no poder, eles que comeram bola, né? Sim. Mas o que aconteceu? Eu acabei que eu não tomei posse efetivamente, não comecei a trabalhar, eu tinha ido para o Rio com mudança, com tudo certo, porque eu tinha passado no concurso, como que eu ia saber que ia dar esse BO todo, né? Eu tinha deixado aqui, né? Exatamente. A menina encontrou um negócio no edital lá que favorecia ela, entrou com o processo, tudo, e conseguia se eliminar. E aí eu fiquei lá no Rio sem trabalhar, sem nada. Tive que arrumar um advogado de lá para me ajudar. Depois, mais ou menos, um mês, mais ou menos, ele conseguiu derrubar a liminar dessa menina e eu comecei a trabalhar lá. Fiquei um tempo trabalhando, aí ela entrou com recurso. Eu sei que foi um rolo danado, ela me tirou de lá de novo. E aí o meu advogado falou assim, Aline, agora dessa vez eu não sei quanto tempo eu vou demorar para te colocar lá de novo. E aí eu acho melhor você voltar para Ribeirão ou voltar para casa dos seus pais, porque você vai ficar sem trabalhar, sem receber, aqui é muito difícil, né? Eu acabei voltando para Ribeirão, né? E aí eu consegui uma bolsa do doutorado para ir me mantendo lá, né? Até desenrolar. Eu sei que eu fiquei 1 ano e pouco afastada lá do Rio, até que eu ganhei o processo, até terceira instância, e aí eu fui readmitida de novo. Fiquei lá um tempo, só que é muito complicado, sabe? Às vezes a gente faz as coisas certas e as pessoas, elas têm preconceito, como se a menina tivesse entrado contra mim e eu fosse uma pessoa que estou aproveitando de alguma coisa, sabe? Então as pessoas lá, elas me olhavam meio torto. Às vezes eu falava bom dia, a pessoa não respondia. Porque essa menina que entrou com o processo, ela era do Rio e ela já tinha sido professora substituta lá. Então, assim, você vê que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no HC, né? Sim. Infelizmente, outra pessoa foi melhor. Passou, a menina não passou, mas vamos dar um jeito de ver o que a gente pode fazer para tirar essa menina daqui. Sim. Exatamente. Então, aí eu fiquei um tempo lá, mas não estava achando muito bom, porque o campus também era num lugar muito afastado, muito ruim. E aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Antes de ter estabilidade, tá ganhando muito, Rio de Janeiro muito violento, daquele jeito. Falei assim, que adianta eu ganhar muito? Tá sendo, eu tô fazendo aquilo que eu amo, que é ser professora, tendo a estabilidade, mas viver desse jeito também eu não quero.
Então aí eu exonerei lá depois, sabe? E aí eu consegui o trabalho aqui na faculdade, aqui a gente estava abrindo um curso de educação física, e aí eles me chamaram para dar as disciplinas básicas do curso de educação física. Eu comecei aqui, né? Depois eles abriram um curso técnico de enfermagem, eu dou aula no técnico de enfermagem, e esse semestre agora a gente vai abrir o curso técnico de estética, que eu vou coordenar o curso técnico. Então, às vezes a gente abre mão de algumas coisas na vida que a gente acha que vai ser bom demais, porque é concurso, vai ganhar bem, mas nada vale mais do que a gente viver em paz, viver num lugar que recebe a gente bem, né? Lá né, nessa faculdade, no SEMES, é o nome, né, Centro Mineiro do Ensino Superior. É um lugar que eu me sinto muita vontade, sou muito bem recebida, né? Posso não ganhar o mesmo tanto que eu ganhava lá, mas eu trabalho com muito mais alegria, tendo muito mais reconhecimento, né? Então, assim, eu tive muitas reviravoltas na minha profissão, e eu acho que o maior desafio meu foi agora, com essa questão do Rio, eu ter que voltar para Campo Belo de novo, com toda a bagagem que eu tive, né, de mestrado, doutorado, experiência no HC, tudo mais, voltar para uma cidade pequena que eu falei assim, meu Deus do céu, aonde eu vou trabalhar em Campo Belo? O que eu vou fazer? Porque não tem serviço aqui, não tem o que eu fazer aqui, como que eu vou atender nessa área? Tal, e eu fui tendo muitas coisas na cabeça, falando assim, isso não vai dar certo, não vai dar certo, mas eu acredito muito em Deus, e Deus encaminha tudo para o nosso bem. Às vezes a gente acha que não está, na hora que está acontecendo toda a confusão, a gente acha que não vai ser para o nosso bem, mas no final das contas é para o nosso bem, né? E eu acho engraçado porque há um tempo atrás eu fui assinar o livro de admissão lá do SEMES, né? O cadernão que eles têm lá. E aí a data de admissão minha da faculdade foi no dia 6 de março de 2017. Dia 6 de março é meu aniversário. Então, olha para você ver, parece que foi um presente de Deus para mim, realmente, voltando para cá. Estou perto dos meus pais, estou perto dos amigos, né, antigos que eu tinha, voltei para cá. Graças a Deus está dando tudo certo. Até na fisioterapia também a gente tem uma procura legal também. Aqui na região é só eu que atendo essa área, então é muito bom a gente poder servir essas outras pessoas também, que às vezes tem que deslocar para Belo Horizonte, para outros locais, para serem atendidos nisso, né? Então, às vezes a vida da gente dá essas voltas, mas tudo é para o bem da gente e para o bem das outras pessoas, né? Para a gente poder servir outras pessoas, fazer bem para outras pessoas, né? Então, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que eu passei, foi sofrido, nossa, chorei horrores, né? Fiquei desesperada demais. Mas eu vejo que tudo foi bom, foi bom ter acontecido isso, me deixou mais forte. Se tiver outro tranco desse, eu aguento, porque, né, o tranco foi grande, mas isso nos fortalece, né? E a gente olha para trás e vê que realmente foi bom. Às vezes Deus queria que eu voltasse para cá, mas se ele não fizesse isso, eu não ia largar o HC, eu não ia largar outro lugar para voltar para minha cidade de novo, né? Até minha mãe fala assim, meu irmão é lá de Pontal, a Nara até conhece ele também, né? Meu irmão mora lá, e meu irmão sempre falava assim, nossa, eu sou doido para voltar para Campo Belo, eu sou doido, porque ele gosta demais daqui, né? E eu falava assim, eu nunca mais vou voltar para Campo Belo, eu não quero saber de Campo Belo. Eu falava desse jeito, eu falava assim, meu irmão falou assim, tá vendo, você mordeu a língua, eu não voltei e você voltou. Então, a gente não pode ficar falando muito não, porque às vezes o destino que a gente tem é esse, né? É verdade. Deu várias voltas aí, mas acabou voltando para Campo Belo, né? Então, acho que, assim, foram muitos desafios, né, Aline? Mesmo esses que, né, não, os que deram certo, igual a vinda para Pontal foi algo que deu certo, mas também foi um desafio, Sim. né? Você vir para cá, né, para Pontal. E começar, né, porque também era novo lá, né? A clínica não existia, então nós somos os primeiros, né, profissionais Sim. da rede pública, né? Então foi um desafio também. Depois você vir para Ribeirão, para o HC, para o Rio e voltar. Então acho que vários desafios, mas eu acho que em cada etapa foi uma realização assim para você, Com né? certeza. E hoje assim você se sente realizada, assim, não se arrepende, né? Como você falou, às vezes não dá certo porque vai dar certo lá na frente, só que a gente não enxerga na hora que está acontecendo, né?
Sim. Uhum. Eu me sinto satisfeita, sim, porque eu acho que às vezes eu não pensava assim, sabe, Nara? Muita coisa mudou na minha mente depois que tudo isso, principalmente as coisas do Rio, tudo que eu passei no Rio aconteceu, né? Eu pensava assim que ser bem-sucedida é eu ter um emprego bom, por exemplo, eu ser concursada numa universidade federal. Isso é um bom emprego, isso é algo relevante. E às vezes eu achava assim, eu voltar para Campo Belo, morar numa cidade pequena, dar aula, por exemplo, numa faculdade particular, talvez isso não tenha tanta importância. E na verdade, às vezes é o inverso, porque a contribuição que eu posso dar aqui para a minha cidade, por ser uma cidade pequena, uma cidade que não tem tanto profissional especializado nessas áreas, falo da minha área de saúde da mulher, né? Que é uma área da fisioterapia que a gente tem poucos profissionais que atuam, né? Trazer isso aqui para Campo Belo. E às vezes, por mais que seja uma cidade pequena, uma universidade pequena, né, uma faculdade pequena que eu estou dando aula, às vezes a contribuição, a bagagem que eu tenho desses outros locais vai contribuir mais para esses alunos, vai contribuir mais para essas pessoas que precisam de atendimento do que eu estar num centro grande, né? Então, assim, mudou muita coisa na minha cabeça e aprender a valorizar as coisas pequenas. Porque às vezes a diferença que eu vou fazer na vida de uma pessoa que está aqui, né, o valor que ela vai dar no trabalho, o valor que ela vai dar nisso, é às vezes muito maior do que uma outra pessoa que mora no Rio ou mora em Ribeirão, que são cidades maiores, sabe? Eu penso muito, muito em relação a isso. Então eu me sinto satisfeita, eu me sinto realizada. Porque eu continuo fazendo aquilo que eu gosto, eu continuo atendendo, eu continuo lecionando. Posso não ser uma professora da USP, né, ou uma professora da UFMG, né, ser uma coisa muito assim, mas pensando bem, assim, para aquilo que eu tenho traçado para o meu futuro, porque eu quero me casar, quero ter filhos, quero ter uma família, às vezes é melhor eu estar numa cidade tranquila para criar meus filhos, eu estar num trabalho que não me requer tanto assim para poder ter tempo para os meus pais que estão envelhecendo, para poder ter tempo para os meus amigos, para o meu marido, para os meus filhos, né? Eu acho que isso é mais valoroso, né? Às vezes a gente fica muito assim com dinheiro, com coisa material, mas tudo isso que aconteceu na minha vida me fez ver as coisas por um outro prisma, sabe? E ver o que é importante são os relacionamentos, são as pessoas. A gente vê isso com essa situação que a gente está vivendo agora, Nara, com o Covid. Exatamente. A gente vê assim, olha, eu posso estar em casa cheio de coisa boa para comer, cheio de coisa sim para fazer, com internet, com tudo. A gente sente falta da pessoa, a gente sente falta de um abraço, a gente sente falta de estar junto, né? E às vezes, assim, precisa acontecer tanta coisa na vida da gente para a gente aprender a colocar as coisas, as prioridades certas, né? Estabelecer o que é mais importante na vida da gente. Isso para mim foi muito bom, foi muito importante porque me ajudou a ver realmente aquilo que é prioridade para mim, que são os meus relacionamentos, as pessoas com quem eu convivo, né? E nada paga eu estar agora perto dos meus pais, podendo ajudar eles nesse momento agora que eles vão entrar, né? Meu pai fez 60 anos no ano passado, vai começar a envelhecer, eu quero estar aqui para ajudar eles, né? Do que eu estar longe, sem ver eles, muito tempo sem ver eles, né? Depois eles se vão e eu perdi esse tempo aí, coisa que eu nunca vou conseguir ter de volta. Posso ter o dinheiro que pouco, eu não vou comprar isso de volta, né? Então, eu Exatamente. acho que valeu muito a pena. E eu me sinto, sim, realizada. Me sinto muito realizada, porque eu continuo fazendo. Não é porque eu estou em outro lugar, eu estou deixando de fazer, de cumprir o meu propósito, né? De Sim, cumprir para aquilo que eu fui criada, né? Eu acredito muito nisso, que cada um tem uma história de um vida para propósito já. cumprir, um propósito de vida, né? Eu acredito que aqui eu consigo fazer isso também. Com certeza. Sim. E aí, pessoal, vocês Né? estão gostando? Vocês querem fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa para a Aline? Alguma coisa assim? Eu acho que a gente vai mudando mesmo, né? Eu também comecei lá em Pontal, né, com essa ideia aí do concurso, né? Não falando Uhum. mal de concurso, jamais. Mas eu acho que a gente vai mudando, né? Eu também prestei concurso para a Federal de São Carlos aqui. Eu também acredito nesse negócio das vagas, porque depois eu entrei para ver Com quem certeza. passou e era uma pessoa de lá, né? E eu acredito também que teve o jeitinho assim de eu não estar em primeiro e ela sim, que eu fiquei em segundo. Mas Infelizmente.
enfim, também, não era, eu acho que não era para ir para lá, né? Não era para ser assim, porque era um cargo de professor Uhum. substituto também. Então, era 2 anos que eu ia deixar, né? Provavelmente Pontal, algo que eu já estava fazendo, para ficar 2 anos por lá e depois não sei o que ia É. virar, né? E acho que a gente vai Uhum. mudando mesmo, né? Mudando o nosso pensamento, as coisas que a gente vai fazendo. E vai conseguindo outros caminhos, né? É como você falou, você faz algo que você gosta muito hoje, né? E voltou para a sua cidade, é o que te deixa satisfeita. Não é uma faculdade grande, né? Não é uma faculdade pública, mas é Uhum. algo que te deixa satisfeita, né? Em realizar, assim. E aí Com eu queria ver se certeza. você tem alguma história engraçada, então, para contar pra gente desse Ah, tempo nossa, todo, assim. tem tanta coisa. Você me conhece, Nara. Eu sou uma pessoa muito sossegada, né? Sim. Eu não sou muito baladeira, eu não sou muito de fazer bagunça. A Nara me conhece, sabe como que é. Eu sou bem, bem tranquila, bem sossegada. E aí, quando você me mandou os tópicos, né? Você colocou Aham. assim, uma história engraçada. Eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou contar? Eu vou E eu contar. fiquei pensando, né? O que que eu vou contar? Me veio na mente uma história que eu sempre, não é para todo mundo que eu conto, né? Mas eu achei muito engraçado. Uma experiência, coisa nada a ver. Quando eu morava em Ribeirão, já faz muito tempo, é isso. Eu estava conversando com um rapaz, conhecendo assim, pela internet, né? Comecei a conversar com ele, a gente conversava muito. Nada assim de intenção para namorar, nada assim não, mas de amizade mesmo, a gente conversava. Aí até um dia eu falei assim, vamos comer uma comida japonesa, vamos sair. Aí, assim, a gente não se conhece ainda, já faz tempo que a gente está conversando, né? Nada assim, nada contra. Aí eu fui, a gente marcou para sair. Só que assim, Nara, eu não conversei com ele para saber assim a altura do rapaz, saber. A gente estava conversando coisa básica. Ele é formado em administração. Não lembro nem o nome do rapaz, de tanto tempo que faz isso. E aí ele falou assim: eu passo aí na sua casa então e te pego. Beleza. Aí ele me ligou: ó, já tô aqui na porta. Nara, quando eu saio de fora, um menino numa BMW, um carrão enorme. Eu Você falei: não Jesus esperava, amado, né? eu não sei nem abrir a porta desse carro, eu acho, sabe? Eu não esperava, porque pra mim era uma pessoa normal, sabe? Sim. Beleza. Aí eu cheguei lá e falei assim, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Aí eu peguei, entrei no carro, ele super gente boa. Nossa, foi, foi, foi uma amizade boa, assim. Aí eu entrei no carro, carro chiquérrimo, gente, o GPS do menino falava em alemão, pra você ter uma noção, sabe? E aí eu falei assim, gente. E aí a gente foi para um restaurante japonês chique lá. Eu não sei o nome, não, mas era daqueles mais arrumadinho. Super Sim. chique esse lugar, né? Chique. Quando eu saio do carro, né, pra gente entrar no restaurante japonês, Nara, o rapaz tinha quase 2 metros de altura. E você sabe que eu sou baixinha. Eu batia na cintura do rapaz. Gente, o tanto que eu fiquei constrangida, porque nem de salto eu fui. Eu falei assim, não vou tão chique assim também não. Eu falei assim, se eu Sim. soubesse de tudo isso, quando o rapaz saiu do carro, acho que ele media 1,95. Nossa. Gente, eu tenho um pouco mais de 1,5 m. Eu sou muito baixinha. Eu tenho o quê? 1,55, eu acho. E aí a gente chegou, tudo conversou, aí ele foi falando, cara viajado, foi pra não sei aonde, foi pra não sei aonde. Falei, meu Deus, eu não tenho nem assunto pra conversar com esse menino. Eu nunca saí do Brasil, nunca fiz nada, tal, mas foi muito bom, assim, mas eu nunca fiquei tão envergonhada. Eu falei assim, da próxima vez, eu vou perguntar quanto que a pessoa mede, vou perguntar Sim. tudo, Tudo porque o pra ver. rapaz era super assim, tipo assim, a família dele era dos donos da Lupo, tinha usina, tinha assim, um rapaz bem apessoado, assim, sabe? Sim. Mas eu nunca passei tanta vergonha, Nara. Se eu soubesse, eu não tinha nem aceitado sair com o rapaz, porque eu fiquei tão constrangida, primeiro com o carro, depois na hora que o rapaz sai do carro, o rapaz é enorme, gente. Eu falei, Enorme. misericórdia, muito grande, eu bati na cintura do rapaz. Aí eu conto isso, o povo fica assim, nossa, É Aline, pelo engraçado. amor de Deus, que vergonha, que vergonha. Eu falei, nem para usar um saltinho para ficar um pouquinho mais alto, mas não ia fazer muita diferença também, não. Não ia Mas fazer. isso do carro também, eu acho que eu também sou assim, né? De não saber nem onde abrir, onde mexer em nada, né? Se sente, você fica quieta assim,
Não mexe na Nossa, é janela, muito não mexe em vidro, não constrangedor. mexe em nada. Vai que quebra, sei lá, Pronto. atrapalha o negócio. Nossa, É. Deus, misericórdia. Aí eu falei assim, não Olha, dá não. Mas era só amizade mesmo, não teve nada assim não. Mas eu achei sim. muito engraçado. Eu falei assim, ai, e Foi. mesmo se tivesse, por exemplo, se durante a conversa que a gente estava conversando, enquanto a gente não conhecia, se tivesse rolado algum clima, nossa Deus, o menino Sim. daquela altura não ia dar conta, não. Gente muito alto, Muito é alto. muito desconcertante, né? É muita diferença de altura, gente. É É, quase, nossa, misericórdia. Mas aí é foi bem engraçado. Eu alto. lembrei disso, pensei, eu vou falar isso, porque eu acho que é a coisa mais diferente que aconteceu Diferente. na minha vida foi isso. Mas foi interessante, foi É interessante. engraçado mesmo, mas é interessante mesmo. Tem como. Porque a gente é pequenininha, né, Nara? Porque Sim, você pra mim também é também, uma miudinha, pessoa de 190 baixinha, eu noventa também. sim, é alto demais. Ai, ai. É alto demais. É, com Gente, o certeza, que com mais? Mais certeza. algum comentário? O pessoal achou engraçado aí a história, né? Os comentários aí que o pessoal colocou da história toda, né? Inspiradora, motivadora. Eu acho que é esse o nosso objetivo, né? Eu e a Graça, a gente teve a ideia dessas lives aí, para a gente conversar mesmo nessa época de quarentena, que às vezes a gente fica meio desanimado, né? Não só agora, mas Sim, acho que às vezes mais agora, né? Sem saber o que vai acontecer e às vezes fica parado, não vai atrás das coisas, né? Então a gente teve essa ideia para realmente inspirar e, e motivar, né? Com as histórias, né? Eu e a Graça a gente já contou aí a nossa, também teve algumas mudanças. E é o que são as pessoas que a gente vem convidando, né? Para falar um pouquinho da história e ver que, apesar de várias mudanças que às vezes a vida traz para gente, né? Eu acho que sempre tem um jeito, né? A gente sempre busca uma coisa boa, né? Ou se aquilo ainda não está tão bom é porque não é aquilo que é para ser ainda. Ainda vai ter uma outra mudança e eu acho que o importante é não desanimar, né? com certeza. Com certeza. Eu acho assim, a gente tem que aproveitar, Nara, essas oportunidades, que nem agora com toda essa situação, né, do Covid e tudo, às vezes a gente precisa se reinventar no trabalho que a gente faz. Sim, A gente está vendo isso na própria fisioterapia, né? De não conseguir atender às vezes presencialmente, né? Mas eu sei que, por exemplo, você está fazendo as coisas online, sim, dar uma aula online, fazer uma teleconsulta. Eu acho que assim, tudo isso vem para aprendizado e até mesmo para trazer a reflexão o futuro das profissões, porque, gente, se a gente não tiver inserido nesse contexto de internet, de rede social, a vai profissão vai ficar para acabar, a trás. gente vai ter profissões que não vão existir daqui a alguns anos, né? Então, eu acho que Sim, tudo isso que tem acontecido serve de reflexão para a gente ver o que a gente pode mudar na nossa rotina, o que a gente tem que mudar no nosso trabalho, na nossa vida, para se adaptar a toda essa evolução. Porque a gente não adianta a gente querer viver da mesma forma a vida inteira, né? A gente vai sair perdendo muita coisa boa, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir, aproveitar esse tempo que a gente está, às vezes, mais sozinho, né? Mais recluso com a família, uhum, né? Ver realmente o que a gente quer para o futuro, se eu quero voltar àquela vida, né? Antes do corona, aquela rotina, né? Isso eu tenho pensado muito nisso, sabe? Pessoal, será que quando voltar tudo, né, ao normal, eu vou viver do mesmo jeito que eu estava vivendo antes? Né? A gente não pode passar por isso sem ter nenhuma mudança de vida, sem ter nenhuma mudança de mindset, né, de pensamento. A gente tem que tentar evoluir com essa situação. Eu acho que é um período muito bom para a gente fazer esse exercício, né? E refletir sobre a gente mesmo, se conhecer, o que eu quero para minha vida e tentar correr atrás, porque se a gente corre atrás, dá certo, a gente consegue alcançar, com certeza, né? sim. Eu também penso assim, né? Tenho refletido essa parte das aulas online realmente era algo que eu nunca tinha imaginado, né? De fazer as Então, aulas online. Mesmo as lives aqui, jamais tinha pensado em fazer e tem sido algo constante, né? Agora e eu espero manter, né? com Essa, certeza. esse lado novo aí depois que a gente conseguir voltar para os atendimentos presenciais.
né? Aline, eu quero te agradecer. Não sei se você quer falar mais alguma mensagem, mais alguma coisa para o pessoal. Pessoal, tem algumas pessoas que entraram aí agora, né? Fica salvo lá depois, vai ficar no meu perfil no IGTV. Então dá para entrar depois para ver lá o começo, né? A história toda. Sim. Bom, eu tenho a minha página aqui no Instagram, no Facebook, quem quiser, né, me seguir. Eu sempre estou postando coisas relacionadas, eu tenho postado mais na área de sexualidade, né? Agora, um objetivo novo meu também é estudar algumas coisas de terapia de casal, terapia familiar, para trabalhar essa parte de sexualidade também dentro dos relacionamentos. Isso é uma coisa que eu quero muito, sabe, Nara? Então, eu tenho procurado alguma pós, algum curso assim, relacionado a isso, porque eu não sei assim se eu vou ficar ainda muito mais tempo na fisioterapia ainda, sabe? Mas eu quero focar um pouco mais nessa parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas no sentido de relacionamentos, né? Então, eu tenho pensado sobre isso e procurado alguma coisa nesse sentido. Então, eu sempre vou começar a postar mais agora coisas relacionadas a essa temática de sexualidade, né? Tanto para falar não só de sexo, né? Do ato em si, mas também de relacionamentos, porque isso influi muito até mesmo no próprio sexo, né? Na própria relação sexual. Então, aí quem tiver interesse pode estar seguindo, quem quiser fazer pergunta, participar, pode mandar. Isso mesmo, Doutora Aline Ribeiro Oficial. Isso. Eu acho que até para conhecer, eu vi lá no começo, como você começou a falar, acho que foi a Ana que colocou um comentário que ela não sabia que a incontinência era tratada com fisioterapia, né? Olha só, tá vendo? Então, tem muitas coisas que as pessoas não sabem, né, em relação à profissão ainda. Então, né, quem tiver interesse também de conhecer, né, às vezes não é a própria pessoa que tem algum problema, mas para saber o que o fisioterapeuta faz, né, nessa área. Sim. Então, entrar também aí no perfil da Aline, a Graça. Não só, Nara, para mulher, para homem também. Sim, então, assim, se a gente for ver, existem alguns estudos de tratamento de disfunção erétil, ejaculação precoce, alguns problemas também de sexualidade da parte masculina, né? Que a fisioterapia também tem abordagem. Então, assim, esse perfil meu também não é só para mulher. De vez em quando eu posto coisa para homens também, tá? Trabalho com os dois sexos, os dois gêneros. Né? Certo. Aline, eu queria então te agradecer, né? Eu fiquei pensando assim, quem que eu ia convidar, e aí eu pensei na Aline, né? Não sabia de todos os detalhes, mas sabia de boa parte aí da história, né? Já que a gente se conheceu em Pontal, trabalhamos um tempo junto, né? Tivemos aí o mesmo orientador de mestrado, doutorado, então a gente sempre sabia aí um pouco uma da outra, através do nosso orientador também, né? E tivemos aí mais ou menos um pouco dentro da mesma área, né? Relacionada aos tratamentos de câncer, né? Que foi o que eu fiz também, apesar da Aline ter feito com próstata, eu fiz com câncer de mama e a gente tinha aí o mesmo orientador dentro da radioterapia, então a gente teve esse contato um tempo, e aí eu pensei, assim, a Aline tem muitas mudanças, muitos desafios, muitas histórias, então eu vou convidar. Então eu quero te agradecer, foi muito legal, acho que o pessoal também gostou bastante. E é isso. Nara, muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada, né? E eu gosto muito de compartilhar a minha história, porque às vezes tem muita gente que passou pelas mesmas coisas ou tem problemas parecidos, né? E às vezes fica desanimado, acha que é só ele que sofre com isso, é só ele que tem passado por isso. Não. É bom escutar essa história de outras pessoas, porque serve de motivação, né? Para a pessoa continuar firme, né? E eu acho que o principal disso tudo é poder gerar um pouco de fé, um pouco de esperança, né, no coração das pessoas. Então, é sempre bom abrir a vida da gente, falar dessas coisas, né? E mostrar isso, porque eu acho que isso pode realmente ajudar as pessoas. E eu agradeço muito pelo convite, muito mesmo a você, a Graça. Espero que realmente a minha história possa ter, né, dado um pouquinho aí de ânimo para as pessoas,
Estou à disposição para qualquer coisa e agradeço muito mesmo, Nara, muito obrigada. Quando for em Ribeirão, te liga aí para a gente sair Sim, e matar a saudade. sim, é verdade. Eu agradeço bastante. E assim, eu fiquei lembrando, né, dos tempos daí de Pontal. Eu lembro que eu ia almoçar na casa da Aline, né? É, Eu ia lá, a gente não tinha um micro-ondas na nossa clínica, e eu ia na não casa da Aline, que tinha. era pertinho, então eu ia lá para almoçar, né? Depois, quando veio morar em Ribeirão, a gente teve um tempo das caronas aí, né? Que a gente ia junto no Teve. carro e voltava para Uhum. Pontal também. E essas histórias, assim, eu lembro que Pontal foi o meu primeiro emprego, né? Eu era bem recém-formada, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. E assim, às vezes eu tinha que olhar para alguém, né? O que alguém estava fazendo, como é que alguém estava atendendo, né? E eu lembro É. que eu olhava, né? Via o que a Aline estava fazendo para dar uma colada também, né? Lembro muito que eu olhava o Marcos também, falei assim, gente, deixa eu ver o que o Marcos está fazendo também para dar uma colada para me ajudar aqui também nos meus atendimentos. E é isso, né? Isso. Muito bom essa época. Eu sinto muita Sim, saudade do pessoal. Era uma turminha muito boa, né? muito Muito boa. boa. Exatamente. Bom, eu vou encerrar aqui então. Aline, obrigada. Tá? Eu que Vou encerrar agradeço. aqui. Muito obrigada. Pessoal, quero agradecer então vocês, né, que participaram aí da live hoje. Lembrando que na semana que vem a gente volta com a live na quarta-feira, né, que a gente costuma fazer, que hoje a Aline ela não podia nessa semana na quarta, então a gente mudou para terça. Mas semana que vem a gente tem uma nova convidada, e aí vai ser no perfil da Graça, tá, gente? Graça Organizer RP, às 19h30. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se motivado, que vocês tenham se inspirado aí nessa história da Aline, que foi bem legal, tá? E quem não entrou, vai ficar salva, tá? No meu perfil, eu acho que no IGBT. Se não tiver no IGBT, gente, vocês procurem no Story, tá? Mas eu acho que vai estar no IGBT, que é onde tem ficado as minhas últimas lives, tá bom? Gente, muito obrigada, então. Continue acompanhando aí tanto o meu perfil, Beija-Flor Pilates Studio, quanto da Graça, Graça Organizer RP, tá? Acompanhem aí o perfil da Aline também, é bem interessante. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, algumas coisas que a gente nem imagina que pode ter a ajuda aí do fisioterapeuta, né? Então, doutora Aline Ribeiro Oficial, né? Acho que é isso. Para vocês procurarem lá também, seguir e se informar aí de várias coisas relacionadas à saúde. Certo? Graça, quer fazer algum comentário aí? Ou alguém quer fazer mais algum comentário? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo certo? Então, vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Boa noite e até a próxima live, que será em breve. Um beijo, gente. Boa noite.